Olá, meus irmãos. Uma vez mais eu estou aqui para cooperar com o Guia Tempo com Deus e dar continuidade ao assunto que nós temos tratado. O tema de hoje é aconselhando uns aos outros com toda humildade. Eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A Igreja de Cristo deveria refletir esperança, graça, misericórdia, amor. O tipo de relacionamento que nós, como cristãos, deveríamos ter uns com os outros deveria ser atraente. As pessoas deveriam olhar para a nossa comunidade e sentir o desejo de pertencer a ela. Justamente por ser uma comunidade onde a pessoa pode abrir o coração, falar dos seus maiores temores, falar dos seus sofrimentos, falar das suas angústias, falar das suas lutas, dos seus pecados, e encontrar nesse ambiente oração, ouvidos atentos, interessados, não para julgar de maneira legalista, não para desprezar, não para depreciar, não para fofocar, mas corações, ouvidos dispostos a proclamar a graça, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, através do seu Evangelho, através da sua palavra, através da dinâmica dos relacionamentos. No entanto, nós somos responsáveis diante de Deus de tornar esse ambiente real. Porque se esse ambiente não é real na nossa realidade local, nós somos responsáveis por isso. Obviamente, há um esforço de todos os pastores, de todas as lideranças de igrejas saudáveis para cumprir o seu ministério. No entanto, essa não é uma responsabilidade apenas deles. Se você observar o texto que nós acabamos de ler, ele antecede um texto que é elementar na doutrina da igreja, onde Paulo diz que Deus estabeleceu alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. E estes homens foram separados por Deus para servir à igreja, servir aos outros cristãos, treinar, capacitar, para que esses outros cristãos sirvam ao Senhor, cumpram o seu ministério. Isso de maneira ajustada, harmônica, redundará em glória ao Senhor, mas também levará a igreja à edificação e ao amadurecimento. Não é uma responsabilidade apenas dos pastores. É uma responsabilidade de todo cristão. Agora, é possível que quando não se terceiriza isso, quando não se restringe essa competência pastoral apenas aos pastores, nós usemos algumas desculpas para não cumprir o nosso papel como igreja. É possível que você, assim como eu, já tenha pensado, eu não sou apto para fazer isso. Eu não tenho condições de exercer isso. Eu não posso ajudar outras pessoas. Na verdade, eu preciso de ajuda. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse senso de inadequação não deve ser usado como desculpa. Pelo contrário, esse senso de inadequação é que vai te tornar qualificado para o exercício do aconselhamento.
Porque aconselhar um ao outro com toda a humildade indica que aquele que se dispõe a aconselhar reconhece que nada é, reconhece que nada pode fazer, reconhece que é inapto em si mesmo, reconhece que é insuficiente em si mesmo, reconhece que precisa de Deus, reconhece que precisa dos seus irmãos. O pastoreio mútuo, intencional, a cooperação mútua que deve existir na igreja, baseada no amor, só vai acontecer quando nós cultivarmos a virtude da humildade. Apenas homens e mulheres que reconhecem sua necessidade, que reconhecem que são carentes do Senhor, da sua graça, apenas esses homens e essas mulheres estão qualificados, aptos para poder auxiliar e ajudar a outras pessoas. Então essa humildade implica em um coração que já foi restaurado, um coração que já foi auxiliado, um coração que não se isola, pelo contrário, que confia no Senhor, que confia na igreja, que confia na importância dos relacionamentos interpessoais com seus irmãos para ser tratado, para ser confrontado, para ser exortado, para ser consolado, para ser direcionado, para ser orientado. E essas pessoas, na mesma medida que elas compreendem sua necessidade e buscam ajuda, elas também devem compreender que o Senhor quer usar a vida delas para ser também uma bênção na vida de outros irmãos. Para ouvirem, para exortarem, para chorarem junto, para abraçarem, para estar em comunhão, em unidade. Ao mesmo tempo disposto a receber, mas também disposto a dar, a ser um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação dos nossos irmãos. Há muitos de nós que estão sofrendo sozinhos. Há muitos de nós que estão lutando e sucumbindo em seus pecados porque estão vivendo em isolamento. Se essa é a sua realidade, meu irmão, minha irmã, mude. Busque auxílio do Senhor. Busque alguém para te ouvir, um homem de Deus, uma mulher de Deus para te ouvir, para orar contigo, uma pessoa cheia da verdade para te orientar. E ao mesmo tempo esteja disposto a ser esse homem de Deus e essa mulher de Deus na vida de outros irmãos. Muitas vezes o nosso senso de inadequação nos priva de desfrutarmos de momentos simplesmente preciosos aos olhos do Senhor. De momentos memoráveis na vida de um cristão. Por exemplo, eu recentemente fui procurado para aconselhar e orientar um outro irmão. Em meio a essa pandemia, cansado, indisposto, me sentindo inapto, a minha inclinação era dizer não. Mas, lembrando desses princípios e vendo que o meu irmão precisava de mim naquele momento, me dispus. E na medida que a gente se encontra, na medida que a gente conversa, na medida que a gente lê um texto bíblico, na medida que a gente compartilha, eu sou abençoado. Eu sou edificado. E eu não desfrutaria disso se eu tivesse me limitado e tivesse permanecido com os olhos fixos na minha imperfeição, na minha incompetência, na minha falta de habilidade. Mas eu aprendi que o aconselhamento consiste na máxima: pessoas em transformação, ajudando outras pessoas a serem transformadas. Pessoas imperfeitas,
ajudando a outros irmãos a, junto com elas, buscar a perfeição em Cristo Jesus. Não espere, meu irmão, minha irmã, superar, lidar com determinados problemas. Na medida que você busca a sua transformação, na medida que você é tratado, você pode sim auxiliar, abençoar, ser um agente de Deus para incluir outros irmãos que talvez estejam isolados e sofrendo e talvez tenham apenas você próximo deles como instrumento do Senhor para ouvi-los e proclamar a palavra do Senhor através do aconselhamento bíblico. Não é responsabilidade apenas do pastor, apenas dos líderes. Quando o Senhor pensa na dinâmica da igreja, Ele inclui a todos. Independente de seu grau acadêmico, independente da sua formação teológica, independente do quão maduro você seja, a igreja, composta pelos salvos, deve ser harmônica, bem ajustada, deve cumprir o seu ministério, deve buscar a edificação mútua, deve buscar cooperar com a maturidade, com o amadurecimento de cada um dos nossos irmãos. E eu quero desafiar você hoje a considerar a realidade do seu coração. Todos nós temos problemas. Mas a pergunta é, você tem alguém com quem pode contar? Você tem alguém com quem pode abrir o coração, chorar, ser tratado, ser restaurado, receber apoio? Você não precisa naufragar no isolamento pela sua inabilidade de comunicação. Busque essa pessoa. E ao mesmo tempo, seja isso para alguém. Seja ouvido de Deus para alguém, seja a boca de Deus para alguém. E aí você vai perceber o cuidado, o amor, a graça do Senhor agindo em você, agindo em nós, agindo através de nós para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Busque auxílio, busque socorro no Senhor, nos seus irmãos, e seja o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor na vida de outros irmãos. Aconselhando com toda a humildade. Sem a humildade de reconhecer suas carências, suas necessidades no Senhor, nada você vai alcançar, nada nós vamos alcançar. Mas com toda a humildade também de reconhecer que o seu irmão é como você, é um pecador, é falho. E ter um coração misericordioso, cheio de graça, uma palavra do Senhor para edificar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Ele seja glorificado e que nós sejamos edificados.